Faz 10 minutos da sucursal da Globo em Brasília. O pastor Silas Malafaia voltava de Lisboa, chegou no Galeão, Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, e foi abordado por policiais federais com uma busca. Faz 10 minutos da sucursal da Globo em Brasília. O pastor Silas Malafaia voltava de Lisboa, chegou no Galeão, Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, e foi abordado por policiais federais com uma busca e apreensão do seu celular, daquilo que ele portava, porque querem enredar Silas Malafaia, que é o líder, que é quem não deixou morrer a manifestação popular neste país. Se o deputado Eduardo Bolsonaro tem um papel primordial para o reconhecimento da aniquilação dos direitos humanos no Brasil, que agora se prova que além de aniquilação é a criminalização do exercício regular de direito fundamental legítimo, o pastor Silas Malafaia, aqui dentro do Brasil, não deixou que a indignação popular morresse. E a Polícia Federal foi lá humilhá-lo. É o segundo humilhado supremo neste curto espaço de tempo, depois de Jair Bolsonaro, é o pastor Silas Malafaia. Veja, o pastor Silas Malafaia estava voltando do exterior para a paz do seu lar no Rio de Janeiro. O pastor Silas Malafaia não estava fugindo do Brasil, ele estava voltando para o Brasil. O pastor Silas Malafaia estava indo para a sua casa, o seu domicílio, a sua residência. O pastor Silas Malafaia estava voltando para o seu endereço certo e conhecido. Faria sentido, talvez, a Polícia Federal ter feito esta batida inesperada se o pastor Silas Malafaia estivesse saindo do Brasil. Se ele estivesse no aeroporto do Galeão com uma passagem para Portugal na mão, e não com o seu passaporte brasileiro entrando no seu país e dirigindo-se à sua casa, ao seu lar, à sua família, endereço certo e conhecido. O pastor Silas Malafaia foi humilhado numa operação circense, abjeta, criminosa, digna da Gestapo Tupiniquim, repito, Gestaparadrapo, dirigida por esse vergonhoso Andrei Andrógeno Andrônico, Andrei Andrea Trem-Contra, e, é claro, dominada pelo diabo careca, o diabo que não tem chifre, mas tem uma cabeça lustrosa. Um diabo que não se sabe onde termina a testa e começa a cabeça. E que tem a testa ligada na nuca. Que deve passar gumex na cabeça. O senhor que junta a baba no canto da boca. Que erra flagrantemente a língua portuguesa. É um serial violador. É um atentador à soberania da gramática nacional. Alexandre de Moraes, que não só viola, mas criminaliza direitos fundamentais. Ele, que não tem reputação ilibada nem notável saber jurídico, e não tem condição constitucional nenhuma de ser ministro do STF. Alexandre de Moraes não tem a mínima condição, em especial depois de mostrar o dedo do meio para brasileiros e brasileiras, ele não tem condição de ser chamado de excelência, porque ele não passa de excremência. E peço aqui perdão
aos excrementos. Porque os excrementos servem para adubar a terra e os excrementos servem para fazer biocombustível. Excremento serve para muita coisa que presta. Agora, o excrementíssimo Alexandre de Moraes não serve para bosta nenhuma. Desculpem, bosta serve. Não serve para porcaria nenhuma. E o pastor Silas Malafaia, então, foi acossado, não por estar fugindo, mas por estar voltando ao Brasil, à sua casa, à paz do seu lar, o que é inimaginável. Inimaginável para pessoas de boa fé, para pessoas que sabem que você faz uma arapuca no aeroporto para quem está fugindo, não para quem está voltando e indo para casa, o endereço certo conhecido. Tomaram um celular do pastor Silas Malafaia, claro, para fazer mais fish expedition. E isso aconteceu por volta das 19 horas. E o que me espanta é o seguinte: a TV Globo ter me procurado para perguntar duas coisas. Prestem atenção no que a TV Globo me perguntou. Uma hora depois que a Polícia Federal apreendeu o WhatsApp, o telefone do Silas Malafaia, através do qual eu converso muito com ele. Porque eu já disse algumas vezes, não é pelo fato de eu ser gay e o pastor Silas Malafaia ter historicamente posicionamentos afeitos à sua fé, mas que não me agradam, e que por isso discordei a vida toda do Silas Malafaia, mas que em um certo momento dessa triste história do Brasil, eu me tornei um cabo raso do comandante Silas Malafaia, porque nós somos aliados. Nós somos aliados pelo direito de podermos continuar discordando um do outro. E é esta a beleza, da minha amizade com o Silas Malafaia, porque nós estamos lutando para termos a liberdade de discordar um com o outro em todos os assuntos nos quais discordarmos. Bom, mas o fato é que, uma hora depois da apreensão do telefone do Silas Malafaia, no qual está o seu WhatsApp, através do qual eu e o Silas Malafaia nos comunicamos com muita frequência, e através do qual, é claro, o pastor Silas Malafaia me faz consultas sobre a juridicidade dos argumentos que ele usa nas manifestações populares, inclusive em seus vídeos ou textos. Nós trocamos muitas impressões, porque, além de um homem de Deus, o pastor Silas Malafaia, ele tem a mesma humildade dos mais nobres. Ele tem a humildade de dizer eu não sei e perguntar para quem sabe se ele está certo ou se ele está equivocado. E todas as vezes que ele entrou nos temas mais espinhosos contra Alexandre de Moraes e a ditadura desse país, muito me honra o fato do pastor Silas Malafaia ter procurado a mim para aconselhá-lo juridicamente. Então, talvez pelo fato de, pelo WhatsApp Malafaia, ele ter se referido a mim como seu consultor para assuntos jurídicos, talvez por esse fato dele ter se referido a mim por muitas vezes como seu consultor não remunerado para assuntos jurídicos, e não porque ele não quisesse que eu fosse seu advogado, mas porque nós estamos numa mesma batalha e nós somos companheiros de trincheira. Eu, um soldado raso, e ele, um comandante.
E nessas mesmas mensagens eu me coloquei à disposição do pastor Silas Malafaia para absolutamente tudo. Inclusive ontem foi a última vez que falei com o pastor Silas Malafaia, e diante da notícia de que ele foi indiciado na mesma investigação, que quer produzir provas, que quer fabricar provas, ou seja, que quer intimidar e que quer, à maneira de fascistas e nazistas, levar para debaixo da terra os inimigos do fascismo e do nazismo que vigem a brasileira nesse território. A última frase que eu disse para o Silas Malafaia ontem foi a seguinte: Silas, se precisar ir à polícia para esse inquérito, eu estou à sua inteira disposição. E ele disse, conte comigo. Ele disse, muito obrigado, contarei com isso. O que me leva a crer, e é por isso que eu estou registrando isso nesta live, à meia-noite, e já é quase 1h da manhã, para que isso fique registrado. A Globo teve acesso às últimas conversas do WhatsApp do Malafaia. E você aí já está preparado para ter todos os argumentos para dizer que Marx não foi um cara legal, para dizer que o comunismo não é um lugar para diversidade, para desmontar essa grande fake news histórica da esquerda, que é repetida por nossos professores de história, de geografia, de sociologia, que é repetida nas universidades, que é repetida nos livros. Está preparado para dizer por que Marx não era um cara legal e por que todo marxista raiz também não é, e porque o comunismo é terrível? Você já leu Nos Anais de Marx? Pois é, aqui nesse livro você vai encontrar tudo o que você precisa saber para responder aquele sabichão que diz que Marx é um cara legal, pois não é. Leia agora Nos Anais de Marx, a trolha do comunismo transviado para encaçapar idiotes. À venda em todas as livrarias do Brasil, pelo site ou nas lojas físicas. Não deixe de ler.